Fala, turma! Seja muito bem-vindo ao aulão de matemática para você que vai prestar o concurso da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, realizado pela Banca Vunesp neste ano de 2021. Eu vou resolver com vocês questões recentes de nível médio e também nível superior da Banca Vunesp, para você se acostumar com o padrão de cobrança da banca. Confira na descrição do vídeo o nosso curso de matemática com a teoria completa, mais questões, simulados exclusivos para você que vai prestar o concurso. O link está aqui na descrição do vídeo. Então é isso aí, vamos começar, galera! Iniciando aqui o conteúdo do nosso edital, temos situações, problema envolvendo números racionais. E o que a Vunesp normalmente cobra são problemas com frações. Vamos à questão. Durante uma campanha de vacinação, determinado posto de saúde vacinou, em um só dia, 750 pessoas. Desse total, 4,25 eram crianças e entre os adultos, 2/7 eram pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Em relação ao número total de pessoas vacinadas, nesse dia, o número de adultos com idade inferior a 60 anos correspondeu a. Muito bem, queridos, nós temos ali total de pessoas vacinadas, 750 pessoas. Então, desse total, nós temos as crianças e os adultos. E entre os adultos, nós temos pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Eu vou escrever simplesmente superior. Mas lembre-se que é igual ou superior a 60 anos. Com idade inferior também, certo? Com idade inferior a 60 anos. Eu vou escrever simplesmente inferior. Então, muito bem, do total nós temos que 4,25 eram crianças. Então, 4,25 do total que é 750. Então, calculando 4,25 de 750, dá para simplificar 750 por 25. 75 por 25 dá 3, com um zero, 30. 4 vezes 30, 120. Depois nós temos superior e inferior. Como aqui tudo deve fechar o número de vacinados entre os adultos, né? Então, nós temos aqui os adultos. Crianças já temos 120, então o restante 750, que é o total, menos 120, nós vamos ter 630. Então, esse é o número de adultos. Concorda comigo? Então, nós temos 2/7 eram pessoas com idade igual ou superior a 60 anos entre os adultos. Então, 2/7 dos adultos, que é 630, então, vezes 630. Eu posso simplificar 630 por 7. 63 por 7 nós sabemos que é igual a 9 com um zero. 90 vezes 2, 180. Então, com idade inferior a 60 anos, nós vamos ter quanto ali? Ora, se entre os 630 adultos já temos 180, então diminuindo os 180, então 630 menos 180, 50 vai para 230, está faltando então 450. Então temos 450 adultos restantes, sendo os adultos com idade inferior a 60 anos. Então nós temos 450, que é com idade inferior a 60 anos, em relação ao total.
Total de pessoas vacinadas, então, é 750. Dá para simplificar. Inicialmente, eu posso cancelar aquele 0. Posso dividir agora, por exemplo, por 5. Tudo termina em 5, certo? 45 por 5 nós temos 9. 75 dividido por 5 nós temos 15. Ainda não temos uma fração irredutível ali. 9 e 15 dá para simplificar ainda tudo por 3. Então, nós vamos ter 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. 3/5, alternativa correta, C, de ciência exata. Então, normalmente, a gente tem que ir simplificando até obter a fração irredutível, que será a alternativa correspondente. Eu poderia simplificar tudo por 15, né? 5 vezes 3 dá 15. 45 por 15 daria 3. 75 por 15 daria 5. Mas acho que até no concurso você simplificaria assim mesmo, como eu fiz agora. Tranquilo, queridos, vamos para a próxima questão. A biblioteca de uma escola recebeu determinado número de livros que precisam ser catalogados e, para facilitar o serviço, esses livros serão empilhados de modo que cada pilha fique com o mesmo número de livros. Na execução da tarefa, percebeu-se que cada pilha poderia ter 12 ou 16 ou 18 livros e que, qualquer que fosse a opção, nenhum livro ficaria fora das pilhas. Se o número total desses livros recebidos pela biblioteca é inferior a 150, o número de pilhas que podem ser feitas com 16 livros em cada uma delas é. Muito bem. Então, ele falou que o número total desses livros recebidos pela biblioteca é inferior a 150. E ainda temos o seguinte, percebeu-se que cada pilha poderia ter 12, ou 16 ou 18 livros, e qualquer que fosse a opção, nenhum livro ficaria fora das pilhas. Então, nós vamos ter que pegar um número que é menor que 150, e esse número ele tem que ser divisível por 12, 16 e 18 ao mesmo tempo, certo? Ser divisível por é o mesmo que dizer ser múltiplo de. Concorda comigo? Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 12, 16 e 18. Se esse número for inferior a 150, é só calcular que então que é esse MMC e cada pilha, o número de pilhas que podem ser feitas com 16 livros, então cada pilha com 16 livros, só pegar o MMC que a gente encontrar, dividir por 16 que a gente encontra ali o número de pilhas. Muito bem, vamos calcular o MMC entre 12, 16 e 18. Lembre-se que no MMC a gente faz a faturação completa. Então, iniciando aqui, o primeiro número primo da nossa fatoração, 2. 12 por 2, 6. 16 por 2, 8. 18 por 2, 9. Agora por 2, 3, aqui 4, repetimos o 9. Por 2, 3, 2, repetimos o 9. Por 2, 3, 1 e 9. Continuando, temos por 3, 1, 1 e 3. Por 3, finalmente, 1, 1 e 1. Multiplicando tudo, nós vamos ter o MMC, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 2, 36, vezes 2, 72, vezes 2, 144. Então, o mínimo múltiplo comum é 144 e, de fato, é inferior que 150, né? O 144, então, ele é divisível por 12, 16 e 18. Então, o número de pilhas que podem ser feitas com 16 livros em cada uma delas. Então, em cada uma delas, nós temos 16 livros, pegando então o número total de livros, que é 144. Dividindo por 16, nós vamos ter
144 por 16. Quantas vezes ali o 16 ele cabe em 144? 9 vezes, né? 9 vezes 16, 90. Nós vamos ter com 54, 144. Então, a resposta nós vamos ter 9 pilhas que podem ser formadas. Alternativa D, de dedicação. Vamos para a próxima. VUNESP 2020. Tem-se duas cordas, uma com 60 metros e outra com 80 metros, e pretende-se cortar essas cordas, sem desperdício, em pedaços de mesmo tamanho, de modo que cada pedaço cortado de corda tenha a maior medida possível. O número total de pedaços de corda que será possível obter é: nós temos o seguinte, temos duas cordas, uma com 60 metros e outra com 80 metros de comprimento, e nós vamos cortar aquelas cordas em pedaços de mesmo tamanho, de modo que cada pedaço cortado de corda tenha a maior medida possível. Nós vamos ter que dividir 60 e 80 pelo maior valor possível, ou seja, vamos encontrar o MDC entre 60 e 80. 60 e 80, vamos começar a divisão aqui por 2, dá 30 e 40, por 2, 15 e 20. E se eu colocar o 2, divide apenas o 20, o MDC é só os primos que dividem todos, é assim que eu faço. Próximo a testar é o 3, ele vai dividir apenas o 15. O próximo, então, será o 5, que divide os dois. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. Então, como 3 e 4 são primos entre si, eu já obtenho aqui o famoso MDC. Multiplicando tudo, nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, o MDC é igual a 20. Ele quer o número total de pedaços de corda. Então, nós vamos ter a corda com 60 metros de comprimento. Então, fazendo 60 dividido por 20, nós vamos ter 3 pedaços. E a corda com 80 metros de comprimento, dividido então por 20, nós vamos ter 4 pedaços. Então, o total de pedaços em questão é 3 com 4, que fecha 7. Alternativa correta, D, de dedicação. Vamos para a próxima. VUNESP 2021. Em Marília, as crianças de 1 a 4 anos que não foram imunizadas correspondem a... Muito bem, nós temos aqui um texto e as informações que nos interessam. Em Marília, apenas 65% das crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas, restando vacinar ainda 4.000 crianças, segundo a Prefeitura. Então, as que não foram imunizadas, então nós temos que 65% das crianças foram imunizadas. As que não foram, é só calcular então 100 menos 65, e isso é igual a 35. Como aqui é a porcentagem, 35%. Na forma fracionária, nós temos aqui 35 sobre 100. Na forma decimal, 0,35. Então ele fala menos de 1/3, mais de 1/3 e menos de 1/2, enfim. 0,35, se eu fizer então comparado ali com 1/3 e 1/2, 1/3 fazendo a divisão, nós vamos encontrar a dízima periódica 0,333, certo? E 1/2 é 0,5. Então, 0,35 está entre 1/3 e 1/2, né? Então, é mais de 1/3 e menos de 1/2 do total de crianças nessa faixa etária. Alternativa correta, B, de boa questão. Show de bola?
ainda sobre o mesmo texto, com base nos dados apresentados na notícia, o total de crianças de 1 a 4 anos em Marília é um número compreendido entre. Então, se ele quer o total de crianças de 1 a 4 anos, então ele disse que apenas 65% das crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas, restando vacinar ainda 4.000 crianças. Então, fizemos 100% menos 65%, tivemos 35%, que é o resto ali das crianças. Então, a nossa referência, 35%, representa para a gente 4.000. Então, as crianças de 1 a 4 anos, o total delas só pode ser 100%. Então, vamos calcular muito bem. Então, 100% representa para a gente x. Eu até poderia tentar resolver isso aqui de cabeça, né? Então, o total, que é o 100% ali, 35% de 10.000, a gente tem 3.500. Concorda comigo? 35% de 10.000 seria 3.500. Então, já poderia descartar todas as alternativas aqui, A, B e C. Se eu fizer 35% de 11.000, quanto a gente vai encontrar? Posso cancelar 2 zeros para facilitar. 35 vezes 110, então 35 vezes 110 vezes 11, depois é só colocar um zero. 35, salta uma casa, 35, soma tudo, 5, 8, 3. Então, como é vezes 110, 3.850. Se de 11.000 ali faltou ainda, né, para chegar em 4.000, então podemos descartar a letra D também, e por eliminação, a letra E é a correta. Mas vamos verificar. Então, qual que é o total que a gente vai calcular ali? 35, então, multiplicando cruzado, 35x é igual a 100 vezes 4.000, que é 4.000, seguido de 2 zeros, então nós temos 400.000. Então, x é 400.000 dividido por 35. Fazendo aqui 400.000 por 35, vamos fazer isso aqui rapidamente. Quantas vezes ali o 35 cabe no 40? Uma vez, 1 vezes 35, 35. Para 40 nós temos 5 abaixo 0. 50 por 35 é 1 vezes 35. 35 o resto é 15, abaixo outro 0. 150 por 35, 15 por 3 seria 5. Vai passar 4 vezes 35, 120. 120 com 20, 140. O resto é 10. Abaixamos o outro 0. 100 dividido por 35, 10 por 3 seria 3, né? 3 vezes 35 vai passar, dá 105. Então, 2 vezes 35, 70. O resto é 30. Nem cabe aqui, eu vou colocar aqui em cima, 30. Baixamos o 0 e continuamos a divisão. Quantas vezes o 35 cabe em 300? 9 vezes 35 dá 270, com 45 passa, então vai ser 8. 8 vezes 35, 240 com 40, 280. O resto será 20. Até poderia continuar a divisão colocando um 0 e uma vírgula ali, continuando, mas aqui está bom. Então, aproximadamente 11.428. Lembrando que só fiz a divisão para ajudar uma galera que tem dificuldade, mas de cabeça a gente chegaria que a resposta seria a letra E, mesmo ali por tentativa. Show de bola, vamos para a próxima. Uma escola adquiriu canetas esferográficas e lápis pretos. Por solicitação da escola,
a compra foi entregue em 15 pacotes iguais que continham canetas e lápis, sendo 6/7 a razão entre o número de canetas e o número de lápis em cada pacote. Se cada pacote continha 2 lápis a mais que o número de canetas, então o número total de lápis entregues foi igual a. Muito bem. Então, inicialmente, nós temos em cada pacote. Então, cada pacote continha 2 lápis a mais que o número de canetas. Então, vamos começar por aqui. Então, por pacote, nós temos canetas e lápis. Então, nós sabemos que em cada pacote continha 2 lápis a mais que o número de canetas. Então, se o número de canetas eu posso chamar de x, eu não sei qual é, o número de lápis só pode ser o número de canetas mais 2, concorda comigo? Cada pacote continha 2 lápis a mais que o número de canetas. Se o número de canetas é x, o número de lápis é x mais 2. Muito bem. Temos também o seguinte. Em cada pacote, a razão entre o número de canetas e o número de lápis é 6/7. Razão é divisão, então a razão entre o número de canetas, que é x, sobre o número de lápis, que é x mais 2, nós vamos ter que isso resulta em 6/7. Então, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 7x é igual a 6, que multiplica x mais 2. Então, fazendo a distributiva, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 2, 12. 6x está somando, passou subtraindo. Então, temos 7x menos 6x, x que é 12. Então, encontramos, por pacote nós temos 12 canetas. 12 mais 2, nós temos então 14 lápis. Ele quer saber o número total de lápis entregues. Ora, se nós temos 14 lápis por pacote, quantos pacotes a gente tem? Nós temos 15 pacotes. Então, o total de lápis é só multiplicar. Então, o número de pacotes vezes o número de lápis por pacote, que é 14. Então, fazendo 15 vezes 14, 4 vezes 15, 60, saltamos uma casa, 1 vezes 15, 15, soma tudo, 0, 11, 1, 2. Temos 210, então é o número de lápis no total. Alternativa, portanto, C, de ciência exata. Se ele perguntasse o total de canetas, a gente multiplicaria 12 vezes 15, né? Mas não foi o caso. Show de bola, vamos para a próxima questão. Com 30 litros de combustível, um carro percorre 240 km. Se o litro do combustível custa R$ 3,90, o valor gasto para percorrer 320 km será. Muito bem, inicialmente nós podemos descobrir quantos litros ele vai gastar para percorrer 320 km, certo? Depois é só multiplicar pelo preço do litro, né, que é R$ 3,90. Bem tranquila, com a regra de 3 nós vamos matar o problema. Então vamos lá, nós temos 30 litros, ele percorre 240 km com 30 litros. Então, ele vai gastar para percorrer 320 km, ele vai gastar X litros. Aumentando a quantidade de litros, ele aumenta também o consumo, grandezas diretamente proporcionais. Então, é só multiplicar cruzado, 240x
é igual a 30 vezes 320. Então, 240 está multiplicando, ele passa dividindo. Cancelo esse zero com esse zero. Eu posso simplificar 30 e 24, tudo por 3. Aqui vai dar 10. 24 por 3 dá 8. 32 por 8 dá 4. 10 vezes 4, 40. Então, simplificando, a gente faz mais rapidamente. Então, ele gasta 40 litros. Muito bem, então o custo do combustível é R$ 3,90. Então, fazendo 40 litros vezes R$ 3,90, abaixamos esse zero. 4 vezes 0, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 3, 12, com 3, 15. Duas casas, duas casas. Então, o custo que ele vai ter é de R$ 156. Alternativa E de exata. Muito bem, vamos para a próxima questão. Trabalhando de forma simultânea e ininterrupta durante 20 horas, as máquinas MN iguais e de mesmo rendimento produziram, juntas, um total de 5.200 unidades de certa peça. Nas mesmas condições, se somente uma das duas máquinas trabalhar sem interrupções durante 25 horas, irá produzir, da mesma peça, um número de unidades igual a. Muito bem. Então, temos aqui um problema envolvendo regra de 3 composta, né? Nós temos o seguinte. Então, temos durante 20 horas, as máquinas MN, as duas máquinas, né, iguais de mesmo rendimento. Então, duas máquinas produziram juntas um total de 5.200 unidades. 5.200 unidades. Nas mesmas condições, se somente uma das duas máquinas, então agora nós temos, ao invés de duas máquinas, uma máquina, trabalhar sem interrupções durante 25 horas, então temos 25 horas, irá produzir, da mesma peça, um número de unidades igual a. Então, temos X unidades. Muito bem. Então, aqui, inicialmente, sempre a grandeza que tem o X, nós vamos deixar à esquerda a razão que tem o X. Então, mantendo a razão, fica 5.200 sobre X, na mesma ordem, que é igual. Muito bem, aqui nós vamos comparar as grandezas com relação à grandeza que tem o X separadamente. Então, inicialmente, aumentando a quantidade de horas trabalhadas, aumentando a quantidade de horas, a produção também irá aumentar, certo? Então, aumentando o tempo, aumenta também a quantidade de unidades, grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso deixar a razão na mesma ordem, 20 sobre 25, sempre multiplicando, vezes. Depois temos o número de máquinas diminuiu, né? Diminuindo o número de máquinas, nós vamos produzir uma maior ou uma menor quantidade de unidades. Ora, diminuindo as máquinas, nós vamos diminuir a produção, certo? Então, se aqui diminui e aqui diminui, grandezas também diretamente proporcionais. Só manter a ordem que aparece a razão, 2 sobre 1. Muito bem. Então, aqui eu posso simplificar antes de mais nada, né? 20 e 25. Dá para dividir aqui tudo por 5. 20 por 5 dá 4. 25 por 5 dá 5. Depois temos, então, 5.200 sobre x é igual a 4 vezes 2, que é 8, sobre 5 vezes 1, que é 5. Multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte, 8x é igual a 5 vezes 5.200. Então, nós vamos ter 5 vezes 5.000, 25.000. 5 vezes 200,
1.000. 25.000 com 1.000, 26.000. Então, x será 26.000 dividido por 8. Então, vamos fazer aqui 26.000 dividido por 8. Então, pegamos o 26. Quantas vezes o 8 cabe em 26? 3 vezes 8 dá 24, né? Então, para 26, 2 abaixo 0, abaixou de vida. 2 vezes 8, 16. Para 24, abaixo 0. 40 por 8, 5. Vezes 8, 40. Abaixo 0, coloca do outro lado. Então, 3.250. Então, temos 3.250 unidades. Alternativa correta A, de aprovação. Show de bola, queridos. Vamos para a próxima. Uma professora efetuou a correção de certo número de provas em 3 horas. Sabe-se que, na primeira hora, ela corrigiu 4/9 do número total de provas, que na segunda hora ela corrigiu 3/5 das provas restantes e que, na terceira hora, ela corrigiu as últimas 10 provas que sobraram, concluindo a correção. O número de provas corrigidas na segunda hora foi igual a... Muito bem, nós não sabemos o total de provas que ela corrigiu em 3 horas. Então, se eu não sei qual é o total, eu vou chamar aquele total de x. Então, ela corrigiu em 3 horas, então, começando pela primeira hora, depois temos a segunda hora, e por último, terceira hora. Então, na primeira hora, ela corrigiu 4/9 do número total de provas. Então, ela corrigiu 4/9 do total. Então, é 4/9 vezes x, 4/9x. Podemos escrever assim, sem problema. Na segunda hora, ela corrigiu 3/5 das provas restantes. Muito cuidado! Não é 3/5 de x, né? É 3/5 das provas restantes. Então, eu tenho que multiplicar pela quantidade de provas restantes. Ora, se ela já corrigiu 4/9 do total, então 9 menos 4, nós temos 5. 5/9, então, do total é a quantidade de provas restantes. Concorda comigo? Então, 9 menos 4, temos 5. Então, restaram 5/9 do total de provas. Muito bem. Multiplicando as frações, é claro que eu posso cancelar aquele 5 em cima e embaixo e vou ter 3/9 de x. Eu nem vou simplificar tudo por 3 porque eu quero um denominador 9, vai facilitar para a gente. Nós temos, portanto, na terceira e última hora, ela corrigiu as últimas 10 provas que sobraram. Do total, nós vamos ter qual fração, então, restando? Olha, eu já tenho 4/9 de x, mais 3/9 de x. 4 com 3, nós temos 7. Os denominadores são iguais, é só somar os numeradores. 4 com 3, 7. 7/9, então está faltando 2/9 do total de provas. E esse valor representa para a gente 10 provas, né? Então, 2/9 do total representa 10. Então, eu posso igualar. Então, muito bem, vamos encontrar o valor de x. Ele quer saber o número de provas corrigidas na segunda hora. Multiplicando cruzado, nós temos 2x é igual a 9 vezes 10, que é 90. Então, x é 90 dividido por 2, que é igual a 45. Então, lá na segunda hora, nós temos o quê? Nós temos 3/9 de x. Então, o total de provas nós temos que é 45. Então, calculando na segunda hora 3/9 de x, substituindo 3/9 vezes 45, posso simplificar
45 por 9. 45 dividido por 9 dá 5. 3 vezes 5, 15. Então vamos ter na segunda hora 15 provas corrigidas, alternativa, portanto, C e ciência exata. Show de bola? Vamos para a próxima. Na data presente, a soma das idades de Antônio e sua filha Ana é 50 anos. Daqui a 5 anos, Antônio terá o triplo da idade de Ana. O valor da diferença de idade em anos entre Antônio e Ana é. Muito bem. Então aqui nós temos um problema envolvendo provavelmente sistema de equações. Nós temos duas situações, então nós vamos ter duas equações, muito provavelmente. Então nós temos o seguinte na data presente. Então, data presente, vamos separar aqui. Temos depois daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Então, muito bem, na data presente, a soma das idades de Antônio e sua filha Ana é 50 anos. Então, na data presente aqui, eu posso dizer que a idade de Antônio eu posso chamar de X, e da sua filha Ana eu posso chamar de Y. Então, como o total é 50 anos, se eu somar então as duas idades, X com Y, vai fechar 50. Depois nós temos daqui a 5 anos. Então, qual será a idade de Antônio se hoje é X daqui a 5 anos? Ora, agora a idade de Antônio, a idade após 5 anos, a idade presente mais 5, certo? Então é X mais 5 e o mesmo vale para a Ana. Ana nós vamos ter então Y, que é a idade anterior. Se passaram 5 anos, então mais 5, certo? Ele falou que Antônio terá o triplo da idade de Ana daqui a 5 anos. Ele terá o triplo da idade de Ana. Então, a idade de Antônio, que é X mais 5, ela será o triplo, então 3 vezes a idade de Ana. 3 vezes alguma coisa é o triplo, né? É 3 vezes aquela coisa, então 3 vezes Y mais 5. Aqui eu devo colocar os parênteses porque são 2 termos, certo? Então, aqui na nossa segunda equação, vamos trabalhar um pouquinho com ela para escrever o sistema. Então, é só fazer distributivo aqui, 3 vezes Y, 3Y, mais 3 vezes 5, 15. Passando letra para a esquerda, X, 3Y está somando, passa subtraindo, 5 está somando, passa subtraindo. Então, o número aqui do lado direito, então ficamos com X menos 3Y igual a 10. Então, o nosso sistema ele é composto por as duas equações do sistema. A primeira é X mais Y igual a 50 e a segunda X menos 3Y igual a 10. Podemos resolver aqui por substituição por adição. Vou fazer por adição, é de livre escolha, certo? Então, muito bem, por adição eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a nossa segunda equação por menos 1, e daí eu vou ter coeficientes simétricos para o x. X menos x cancela, né? Então, vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Então, nós vamos ter a seguinte equação. Então, mantemos a primeira, x mais y igual a 50. Multiplicamos toda a segunda por menos 1, menos x mais 3y. Lembre-se, né? Menos vezes menos vai dar mais, tudo por menos 1, igual a mais 10 vezes menos 1, menos 10. E agora é só somar todo mundo aqui. Então, fazendo a soma, o que é que nós vamos ter? X menos x cancela. 3y com y é 4y.
50 menos 10 é 40. Então daí nós vamos ter que o y é 40 dividido por 4, que é igual a 10. Como nós temos aqui que o y é igual a 10, nós podemos substituir aqui em cima, né? E obter, portanto, o nosso x. Então, x mais 10 igual a 50. Então, x é 50 menos 10, que é igual a 40. E agora sim, vamos fazer a diferença de idade em anos entre Antônio e Ana. Então, a idade de Antônio é 40, menos a idade de Ana, que é 10, nós vamos ter 30. Lembre-se que diferença nós vamos ter que fazer a subtração, né? Então, a resposta é 30, alternativa A, de aprovação. Muito bem, vamos para a próxima questão. Considere um campo de futebol retangular, medindo 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. A área de 4,2 mil km² ocupada pelo iceberg no final de 2020 equivale a quantos desses campos de futebol? Muito bem, inicialmente nós devemos calcular qual é a área do campo de futebol. Então ele disse o seguinte: nós temos um campo de futebol no formato retangular, então representando um retângulo aqui. Nós temos 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. Então, a área do campo, que eu vou chamar de AC, de um retângulo é comprimento vezes largura, então 100 vezes 70, nós temos 70 seguido de 2 zeros, 7.000 metro vezes metro, metro quadrado. 7.000 metros quadrados. Nós temos que a área do iceberg é de 4,2 mil quilômetros quadrados. Muito cuidado porque a área não está em metros quadrados. Não é simplesmente dividir 4.200 por 7.000. Muito cuidado. Então, 4,2 mil quilômetros quadrados. Inicialmente nós temos 1.000 quilômetros quadrados. Nós temos que multiplicar 4,2 vezes 1.000, vai dar 4.200, então, quilômetros quadrados. Vamos pensar um pouco, nós devemos passar de quilômetros quadrados para metros quadrados para fazer a comparação. Então, isso a gente estuda lá em nossa aula de sistema métrico. Muito bem, então você já aprendeu. Eu vou utilizar o seguinte, nós sabemos que 1 quilômetro, para ficar mais fácil ainda, 1 quilômetro você sabe que equivale a 1.000 metros. Concorda comigo? Como eu quero passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, eu vou elevar então os dois lados da equação aqui ao quadrado. Então nós vamos ter 1 quilômetro elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1 quilômetro ao quadrado, quilômetro quadrado. 1.000 então ao quadrado é 1.000, seguido de 3 zeros, é 1.000 vezes 1.000, então 1.000 seguido de 3 zeros, metro ao quadrado, metro quadrado. Então, para passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, nós devemos multiplicar por 1 milhão. Aqui nós temos 6 zeros, né? Então, nós vamos ter 1 milhão. Então, vamos multiplicar por 1 milhão. 1 seguido de 6 zeros. Eu acho mais fácil repetir 4.200 e escrever quantos zeros nós temos no milhão. 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei para metro quadrado. Muito bem. Então agora sim nós podemos fazer a comparação, né? A área do iceberg. Em metros quadrados nós temos 4 bilhões? É isso? 4 bilhões e 200 milhões de metros quadrados. Isso dividido por... Aliás, vamos fazer aqui separado, né? Então, quantos desses campos de futebol? Equivale a quantos desses campos de futebol? Então, nós temos 4 bilhões.
é 4.200, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros para a gente não errar, certo? Sobre 7.000. Então aqui nós podemos dividir então por 7.000, nós temos cancelar 3 zeros para facilitar. 42 por 7 eu sei que é 6, seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então nós temos 600.000, certo? A alternativa correta, portanto, é a alternativa B, de boa questão. Questão cobrando, então, conversão de unidades medida, né? Nesse caso, unidades de área. E é claro que você teria que saber ali o mais fácil, que é a área do retângulo. Comprimento vezes largura, base vezes altura, enfim. Vamos para a próxima questão. O gráfico de setores registra a distribuição das 280 pessoas que visitaram a amostra cultural de uma escola do primeiro ao quarto dia de exposição. Se o ângulo dos setores que representam o número de visitantes registrados no primeiro dia e no segundo dia medem 126 graus e 108 graus, respectivamente, conforme indicado no gráfico, então, a diferença entre o número de pessoas que visitaram a amostra no primeiro dia e no segundo dia foi igual a... Muito bem, em um gráfico de setores você já sabe que o total representa o ângulo central. Nós temos o ângulo central sempre em um gráfico de setores. É o ângulo de uma volta completa em um círculo que nós sabemos que é 360 graus. Então, 280 pessoas representam 360 graus. Daí você pode fazer uma regra de 3, né? Então, 108 graus, que é no segundo dia, representa x. No primeiro dia, 126 graus, né? Então, você coloca aqui 126, representa x pessoas, e você pode calcular um por um e em seguida fazer a diferença. Mas aqui eu vou fazer um pouco mais rapidamente. Então, ele quer no primeiro e no segundo dia. Ora, se o ângulo é proporcional ao número de pessoas, então, se ele quer a diferença entre o número de pessoas do primeiro dia e no segundo dia, eu já posso de cara diminuir ali os ângulos, né? Eu já posso fazer, então, 126 menos 108. Então, 126 graus menos 108 graus, nós vamos ter 18 graus. Então, 18 graus corresponde ao número de pessoas x, certo? X pessoas. E daí já vamos ter calculado a diferença em questão. Concorda comigo? Então, muito bem. São grandezas diretamente proporcionais, né? Diminuindo o ângulo, diminui também o número de pessoas, então é só multiplicar cruzado. 360 vezes x, 360x, que é igual a 280 vezes 18. 360 está multiplicando, vai passar dividindo. Acho mais fácil a gente simplificar então, antes de multiplicar ali em cima. Cancelamos esse zero com esse zero. 18 e 36 eu posso dividir tudo por 18, né? 18 por 18 dá 1. 36 por 18 dá 2. Então ficamos com 28 vezes 1, que é 28, dividido por 2, 14. Então, nosso resultado de cara, 14 pessoas, então é a diferença solicitada. A alternativa B, de boa questão. Sempre simplifique. Simplificando, você sai na frente do seu concorrente. Vamos para a próxima. VUNESP 2021. A tabela apresenta o número de pessoas que visitaram certa biblioteca em alguns dias da semana anterior. Sabendo-se que o número de visitantes na sexta-feira, comparado ao número de visitantes na segunda-feira, foi maior em 10%, e que, no período em questão, o número médio de visitantes foi de 470 pessoas, é correto afirmar que, na sexta-feira,
o número de visitantes superou o número de visitantes da segunda-feira em. Muito bem, nós temos então que a média de visitantes, foi de 470 pessoas. Então, se eu somar as medidas ali envolvidas, as 1, 2, 3, 4, 5 medidas, e dividir por 5, nós vamos ter como resultado 470. Então, muito bem. Para fazer a soma das medidas e descobrir, portanto, ali o número de visitantes dos dias que estão faltando, nós vamos para o enunciado. Nós temos o fato de que o número de visitantes na sexta foi maior em 10% com relação ao número de visitantes na segunda. Então, se na segunda-feira nós temos o seguinte, nós temos X lá na segunda-feira, na sexta-feira aquele número é 10% maior do que na segunda. Então, vamos utilizar a fórmula do aumento, né? A fórmula do aumento é 1 mais P vezes o valor que está sofrendo o aumento. Então, nesse caso, a porcentagem referente ao aumento é 10%, em decimal, 10%. Em decimal é 0,1. Então, vai ficar 1 mais 0,1 vezes x, que é 1,1x. Então, lá na sexta-feira, nós temos que ele é maior do que na segunda em 10%, então é a mesma coisa do que 1,1 vezes o número de visitantes da segunda, que nós chamamos de x. Então, nós temos aqui 1,1x na sexta-feira. Então, muito bem, fazendo a soma das medidas, nós sabemos que a média é a soma pelo número de medidas. Então, nós temos o seguinte, 1x com 1,1x, nós vamos ter 2,1x como total. E vamos somar aqui os valores, né? Nós temos 70 com 80, 150, com 50, 200. Mais 2, 2 com 4, 6, com 3, 9, com 4, 13. Então temos 2,1x mais 1.300, é a nossa soma aqui. Multiplicando cruzado, 2,1x mais 1.300 é igual a 5 vezes 470. 5 vezes 400 dá 2.000. 5 vezes 70 dá 350. Então aqui dá 2.350. Então 1.300 está somando, vai passar subtraindo. Então menos 1.300. 2,1x é igual a 2.350 menos 1.300. Nós vamos ter 1.050. Então, 2,1 está multiplicando, passa dividindo. Então, igualamos as casas ali na divisão com vírgula. E igualamos as casas e eliminamos as vírgulas. Muito bem. Então, nós temos o seguinte. Quantas vezes que o 21 cabe em 105? 5 vezes, né? 5 vezes 21 dá exatamente 105. Resto 0. Baixamos os dois zeros, colocamos do outro lado. Então, deu 500 ali o nosso x. Então, vamos voltar ao problema. Ele quer saber o seguinte, nem preciso disso aqui mais, certo? Ele quer saber o seguinte. Correto afirmar que na sexta-feira, o número de visitantes superou o número de visitantes na segunda-feira em. Então, lá na segunda nós temos x, que é 500, nós calculamos. Na sexta-feira é 10% maior do que na segunda, né? Então, fazendo 10% de 500, nós temos 50, mais 500, 550. Se eu multiplicar também 1,1 vezes 500, dá 550 também, do mesmo jeito. Então, superou em 50 pessoas, né? 550 menos 500, então superou em 50 pessoas. Alternativa E de exata. Vamos para a próxima questão. Um cartaz retangular ABCD
foi dividido em uma região quadrada Q e duas regiões congruentes com o formato de triângulo retângulo T, conforme mostra a figura, cujas dimensões são indicadas em centímetros. Se a área da região quadrada Q é igual a 1.600 centímetros quadrados, então o perímetro do cartaz retangular ABCD é igual a... Muito bem, nós temos que a área da região quadrada Q é igual a 1.600 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado Q é de 1.600 centímetros quadrados. Nós sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado, então aqui vai ser x vezes x, que é x ao quadrado. Então, x ao quadrado resulta em 1.600. Se nós temos que x ao quadrado é 1.600, o x só pode ser a raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 100 é 10. 4 vezes 10, nós vamos ter 40. Então, nós temos aqui que a medida de x é de 40 centímetros. Então, se aqui é 40 centímetros para o lado, nós temos que essa medida também será de 40 centímetros. Concorda comigo? Então, se nós temos que essa medida AD é 40 centímetros, BC é um lado congruente, então será também 40 centímetros. Muito bem, nós precisamos determinar, então, qual é a medida desse cateto do nosso triângulo retângulo T. Então, nós sabemos aqui que em um triângulo retângulo de medidas 3, 4, a hipotenusa é 5. Então, se o triângulo tem medidas 50, 40, né? 50 hipotenusa, catetos, então, portanto, 30 e 40. Então, você pode utilizar a base do triângulo 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 30, 40 e 50. Na dúvida, você pode chamar essa medida, esse lado aqui, de L. Então, L ao quadrado mais 40 ao quadrado resulta em 50 ao quadrado. Você vai encontrar que o L é igual a 30, aplicando o teorema de Pitágoras. Mas sempre utilize o triângulo 3, 4, 5, que a VUNESP cobra bastante, né? Multiplicando todo mundo aqui por 10, obtemos o triângulo semelhante 30, 40, 50, o maior lado sempre hipotenusa. Então, temos a hipotenusa 50, os lados medindo 30 e 40, tudo em centímetros. Muito bem, então para calcular o perímetro do cartaz retangular ABCD, basta a gente calcular o perímetro do retângulo ABCD, concorda comigo? Muito bem, não precisamos disso aqui mais. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados, então nós temos que esse lado AB, ele mede 40 com 30, 70 centímetros. 70 centímetros aqui em cima e embaixo também, 70 com 70, temos 140, né? Então, já somamos tudo, 140 os dois lados, cima e embaixo. Falta também somar os dois aqui do lado, 40 com 40, 80. 140 com 80, temos 220. Então, 220 centímetros, alternativo, portanto, A de aprovação. Eu sempre gosto de colocar todos os lados ali e fazer a soma para o perímetro. É claro que você poderia também utilizar o fato que o perímetro de um retângulo, a gente soma dois lados e multiplica por 2. 40 mais 70, temos 110 vezes 2, 220. Tranquilo, querido? Vamos para a próxima. Estudos feitos em 2018 pelo Instituto Trata Brasil, a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, mostrou que cerca de 38% da água potável que passa por sistemas de distribuição no Brasil é desperdiçada em vazamentos durante o processo de produção, tratamento e distribuição. Também entram nessa conta desvios ilegais e furtos de água.
esse volume de água equivale a 7.000 piscinas olímpicas de água potável jogadas fora todos os dias. Considerando que piscinas olímpicas precisam ter um comprimento de 50 metros, uma largura de 25 metros e profundidade mínima de 2 metros, o volume de água potável desperdiçada diariamente nos sistemas de distribuição no Brasil, segundo o estudo citado anteriormente, é de, no mínimo, muito bem. Então nós temos o seguinte, nós temos que esse volume de água equivale a 7.000 piscinas olímpicas de água potável jogadas fora todos os dias. Então ele quer saber justamente isso, o volume de água potável desperdiçada diariamente nos sistemas de distribuição no Brasil. Então, muito bem, vamos calcular qual é o volume de uma piscina olímpica. Em seguida é só multiplicar por 7.000, que é o volume total. Então, nós temos aqui comprimento, ele citou que a piscina olímpica precisa ter um comprimento de 50 metros, uma largura de 25 metros e profundidade mínima de 2 metros. Então, muito bem, no mínimo, com aquela profundidade mínima de 2 metros, nós vamos ter o quê? Então, se ele falou largura, comprimento e profundidade, então trata-se ali de um paralelepípedo reto retângulo. Concorda comigo? Então, nós vamos ter algo mais ou menos desse tipo aqui. Então, nós temos as dimensões, 50 metros de comprimento, uma largura de 25 metros e profundidade mínima de 2 metros. Então, aqui nem está na escala, se eu colocar 2 metros aqui, não está na escala, certo? Apenas para a gente representar. Então, nós queremos o volume de uma piscina apenas. Então, no mínimo, aqueles 2 metros, o que nós vamos ter? Então, o volume mínimo de uma piscina olímpica. Ora, basta multiplicar as 3 dimensões, Nós temos um paralelepípedo reto retângulo, é só multiplicar as 3 dimensões. Então, 50 comprimento vezes largura 25 vezes altura, que é 2. A altura e profundidade aqui daria na mesma. 5 vezes 25, 125 vezes 2, 250, seguido de um zero, 2.500, metro vezes metro vezes metro, metros cúbicos. E nós queremos o quê? Nós queremos aquele volume em litros. Então, nós temos 2.500 metros cúbicos. Nós sabemos que em um metro cúbico cabe 1.000 litros. Então, dá para a gente fazer essa conversão entre unidade de volume para capacidade. Um metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, multiplicando por 1.000, nós vamos ter que o volume aqui da piscina olímpica é de, no mínimo, 2.500 vezes 1.000. Então, 2.500 seguido de 3 zeros, 2.500.000 litros. Isso para uma piscina apenas, Nós vamos ter 7.000 piscinas, então o volume total de água que é desperdiçada diariamente, nós vamos calcular, no mínimo aqui, 7.000 vezes o volume de uma piscina apenas. Então, é 7.000 vezes 2.500.000. Isso em litros, então 7 vezes 25 nós vamos ter. Então, 7 vezes 20 dá 140, 7 vezes 5, 35. 140 com 35 nós vamos ter 175. Seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Isso em litros. Organizando de 3 em 3 casas para a esquerda para facilitar a leitura do número, nós temos aqui 1.000, milhão,
e bilhão. Então, o volume total é de 17 bilhões e 500 milhões de litros, ou 17,5 bilhões de litros. Então, muito bem. Nós temos aqui qual a alternativa? 17 bilhões e meio de litros. Nós temos a alternativa D, de dedicação. O nosso curso de matemática da Banca Vunesp para cargos de nível médio já está disponível em nosso site. Ao adquirir o curso, você terá acesso à plataforma que contém as aulas teóricas de todos os assuntos de nível médio cobrados pela Vunesp, material em PDF de apoio às videoaulas, listas de questões resolvidas em vídeo por assunto específico, correção das últimas provas aplicadas pela Vunesp e simulados exclusivos. Em cada aula, há o espaço para comentários que você pode tirar dúvidas comigo. Adquira agora mesmo por um preço imperdível. São mais de 500 questões recentes da Vunesp comentadas para você gabaritar matemática em seu próximo concurso. Acesse agora mesmo pelo link na descrição do vídeo.